Meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu já ia falar dos Salmos, mas não é dos Salmos hoje. Eu queria trazer uma reflexão para vocês de um podcast que eu vi. Eu vi um podcast e eu, refleti sobre um livro da Bíblia. Na verdade, 2 livros da Bíblia. E eu queria refletir aqui com os irmãos. Queria deixar essa reflexão e essa palavra no coração dos irmãos também, uma coisa que o Espírito Santo me falou e eu, comecei a pensar sobre isso. Primeiramente, o podcast que eu vi era um podcast sobre o livro de Jó, do Primo Cast, onde estava o Rodrigo Silva também. E eu gosto muito dos ensinamentos dele porque ele ensina assim com uma simplicidade, com uma sinceridade, que isso, atrai a gente fica focado no que ele está dizendo. E eles lá comentando sobre o livro de Jó, e eu acho que 2 deles que estavam no podcast, eram 4 pessoas, eu acho que não eram cristãos. E enquanto eles debatiam ali sobre as características do livro de Jó, sobre tudo que acontecia com a vida de Jó, um rapaz do podcast, ele levantou uma questão e ele falou: por que Deus deu ouvidos para Satanás? Porque a gente sabe, no livro de Jó, você vai ver no capítulo 1, Satanás ele vai questionar a fé de Jó, dizendo para Deus que Jó só temia, só servia a ele, só era fiel a Deus por causa dos bens que Deus dava a ele, por causa da proteção que Deus dava à família dele. E aquele rapaz, ele trouxe uma dúvida, bem importante. Porque nós, quando lemos esse livro, nós falamos, tá bom, mas por que Deus deu ouvido a Satanás? Por que Deus ele respondeu Satanás e fez Jó passar por tudo isso? Será que realmente precisava mesmo? Jó ter todo aquele sofrimento, para quê? Só para provar a fé dele? Só para Deus provar para Satanás que Jó realmente era fiel a ele? Qual era o objetivo do sofrimento de Jó? Será por que Jó teria que passar por tudo isso? Aquele rapaz fez essa pergunta realmente muito boa e o Rodrigo Silva, ele olhou para ele e disse: por minha causa e por sua causa. Esse foi o momento que todo mundo parou e disse: uau, é verdade. Porque hoje na Bíblia, sem o livro de Jó, nós perderíamos muito a edificação da nossa própria vida, de como o reino dos céus, a batalha entre o bem e o mal, ela acontece porque Jó era justo e muitos justos sofrem. E se o livro de Jó não estivesse na Bíblia, nós não entenderíamos por que os justos sofrem. Foi aí que o Espírito Santo de Deus ele começou a falar comigo. E ele me levou a refletir o quanto nós somos egoístas. Porque a provação de Jó não tinha muito a ver com ele mesmo, não tinha muito a ver com o próprio sofrimento dele, a própria pessoa dele, mas Jó não tinha noção da dimensão de onde a história dele ia chegar. Se contasse para Jó, talvez naquele tempo ele não acreditaria. A verdade é que a história de Jó não teve muito a ver com ele, mas sim com as almas que o testemunho dele edificaria. E com essa reflexão, irmãos, Deus me levou para a história de Jonas. Deus ele me levou lá no livro de Jonas e eu comecei a refletir também na história de Jonas. Deus já tinha me dito no livro de Jonas algo a respeito sobre o egoísmo. Jonas, ele sofreu não necessariamente pela própria vida, porque ele necessariamente fugiu, mas ele sofreu pelo amor de Deus, aquelas almas que estavam esperando a salvação em Nínive. Então não era muito sobre Jonas, mas sim sobre as almas que seriam transformadas através da vida de Jonas. Irmãos, muitas vezes na provação que a gente está passando, a gente pensa tanto na dor, a gente pensa tanto na gente, a gente olha tanto para dentro de nós, para dentro da nossa própria casa,
que a gente não percebe. A nossa aprovação não tem nada a ver com a gente. A nossa aprovação tem a ver com as almas que Deus vai edificar através da nossa vida lá na frente. A grande verdade é que nós somos muito egoístas, irmão. Eu vou até ler umas frases que o Espírito Santo ele falou ao meu coração e eu anotei na minha própria Bíblia, na contracapa, para vocês. Nossas provações nada tem a ver com nós mesmos. Somos muito egoístas. Cristo não sofreu por Ele mesmo naquela cruz. Não é o servo maior que o seu Senhor. João 15, 20. Basta ao servo ser como seu Senhor. Mateus 10, 25. O seu testemunho vai direcionar vidas. Direcionar, que eu digo, não salvar, porque quem salva é o Espírito Santo de Deus, vai direcionar a salvação. O seu testemunho vai direcionar vidas à salvação. As palavras que eu citei, eu deixei a referência aqui para vocês, foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. Como cristãos, nós temos que nos espelhar na vida de Cristo. A vida que Cristo viveu é a vida que nós vamos passar. Não necessariamente tudo igual, né, gente? A gente é carne, mas entende? É o espelho da nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo. Tanto que está escrito, e eu já citei aqui para vocês, o próprio Senhor Jesus disse: não é o servo maior do que o seu Senhor, basta ao servo ser como o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Então, tudo que o Senhor Jesus passou é um reflexo do que os cristãos nessa terra vão passar. Outros vão passar por umas coisas a mais, outras a menos da vida de Cristo, mas todos nós vamos ter características semelhantes à vida do Senhor na nossa própria vida, porque Ele é o nosso mestre, não é o servo maior do que o seu Senhor. Então, tudo que o Senhor Jesus passou é um espelho para a nossa própria vida. E se Ele deu a própria vida naquela cruz, não foi por Ele mesmo. Ele não sofreu por Ele mesmo nessa terra. E nós não sofremos por nós mesmos nessa terra. O seu testemunho tem que gerar edificação para outras almas. Foi por isso que Jonas sofreu, foi por isso que Jó sofreu. É por isso que a igreja brasileira e todas as igrejas, hoje em dia, no século XXI, estão tão adoecidas. Um dia eu ouvi uma pregação de um pastor e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: quanto mais nós olhamos para o nosso próprio umbigo, para dentro de nós mesmos, mais doente nós ficamos, mais tristes, depressivos nós ficamos. Mas quanto mais nós olhamos para fora, olhamos para Cristo, olhamos para as almas, estamos ali em atividade no reino de Deus, mais vivos, saudáveis, frutificando, nós vamos estar. Porque nós estaremos assim cumprindo o mandamento. É claro, irmãos, que a nossa aprovação, eu disse que não tem nada a ver com nós mesmos, mas consequentemente nosso caráter é trabalhado e nós melhoramos, nós frutificamos, nós geramos paciência, geramos uma estrutura melhor para o ministério. Mas a razão principal são as almas, é o amor de Deus às almas. Então, irmão, aos poucos, muda a sua atitude, sabe? Evangeliza alguém próximo de você, sabe? Do seu seio familiar. Conta o teu testemunho, sabe? Quando receber a oportunidade, esteja preparado. Separa uma palavra ali que o Senhor colocar no teu coração. Esteja em atividade no reino de Deus, porque isso tudo traz saúde para a nossa alma. Por mais que seja pequeno aos seus olhos, faz uma grande diferença no reino dos céus. E, na verdade, se todos os cristãos fizessem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, as oportunidades que Deus desse para a gente evangelizar, para a gente dar o testemunho, para a gente falar dele, a maioria do mundo, se não todo mundo, já teria ouvido falar de Cristo. E a volta do Senhor certamente estaria muito mais próxima. Eu sei que está próxima, mas o Senhor só não volta agora porque Ele tem amor às almas.
as almas que estão se perdendo, estão desviadas e não conhecem Ele verdadeiramente. Gente, é coisinha boba, pode ser um stories no Instagram, pode ser um stories no WhatsApp, mas faz uma grande diferença. Igual esse vídeo que você está vendo agora, eu simplesmente peguei o celular e comecei a falar do que o Senhor colocou no meu coração. É claro que é uma guerra, é claro que é uma batalha no começo. É muito difícil você olhar para um celular, para uma câmera e agir naturalmente como se estivesse falando com uma pessoa, mas nós enfrentamos os nossos medos e matamos a nossa carne por amor do nosso Deus. Use as redes sociais para espalhar o reino dos céus, porque isso agrada o coração do Senhor. E isso também vai fazer bem à sua alma, eu te garanto. Então, irmãos, que o Espírito Santo possa falar mais ao coração de vocês. Eu aconselho os irmãos a estudarem o livro de Jó, eu aconselho os irmãos a estudarem o livro de Jonas por essa perspectiva, porque um dia eu fui salva de um espírito de loucura através da vida de uma mulher que se colocou na posição e obedeceu à voz de Deus. Eu conheci ela numa consagração, ela fez um trabalho de libertação comigo e hoje eu me vejo livre desse espírito de loucura que me oprimia, era pior do que depressão, pior do que tudo que eu já tive. E sabe, era um tormento na minha alma, eu obedecia àquela voz que eu achava que era o Espírito Santo, mas não era. Foi por causa da posição de uma mulher de Deus. Então se prepare para o chamado que Deus tem na sua vida, porque é por amor das almas. Nós temos que amar mais o nosso próximo. Esse é o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Não olharmos só para nós mesmos, mas olharmos para a nossa vida com uma perspectiva de que alguma outra alma será edificada através do nosso testemunho. Meus irmãos, agradeço você que ficou até esse ponto do vídeo, que Deus te abençoe e te ilumine, que Deus venha iluminar o seu coração, a sua mente com paz, com a presença de Deus, com a luz do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.